Olá pessoal, estamos hoje aqui no programa Sem Pauta. Nós estamos com o prefeito aqui, o ex-prefeito da cidade de Fartura. Filé, muito obrigado por você ter aceito o convite de vir aqui bater um papo com a gente no Sem Pauta. Décimo primeiro, né? Décimo nono. Nós tínhamos convidado 18, não aceitaram, daí você aceitou. Então, muito obrigado. Professor Júnior, faça as apresentações. Bom dia, Luciano. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Fazer uma breve síntese do currículo do Luciano. Isso é puxação de saco. Vamos lá. Nunca? Não, sem ler nada. Apresenta o cara sem ler. Eu quero ler. Ele mandou para mim, eu vou ler. É Luciano Pérez, conhecido como Luciano Filé, nasceu na capital paulista. Aos 10 anos mudou-se para Fartura. Começou a trabalhar muito cedo, com 11 anos, como entregador de jornal, aos 12 no açougue do conhecido Arvão, onde ficou por 10 anos. Formado em administração, pós-graduação em gestão pública, filiado ao PSDB, tucano da nata, né, Luciano? Em 2017 assumiu a direção da 16ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, onde tinha a função de estreitar e facilitar o diálogo entre os 32 municípios da região. Em 2020, com 32 anos, foi eleito prefeito de Fartura, sendo o mais jovem a ocupar o cargo no município. Atualmente mora em São Paulo e trabalha na Assembleia Legislativa como assessor da deputada estadual Ana Carolina Serra, eleita entre as 10 mais votadas em 2022. Seja muito bem-vindo, Luciano. Prazer ter você aqui conosco. Ô, doutor, eu que agradeço. Agradeço vocês pelo convite, né? O 19º, né, doutor Wagner? É uma honra, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, bater esse papo. O doutor Júnior sabe do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho por ele. O doutor Wagner também. Uma pessoa que sempre ouvi falar muito bem, Itaguaiense, ali nosso vizinho. Exato. E o Miguel, né, um amigo já de longa data, uma pessoa que eu também tenho uma gratidão muito grande, pois Hoje é só passar o pano. Estive prefeito de Fartura num dos piores momentos que a nossa humanidade viveu, que foi a pandemia. E nós, primeiro, graças a Deus, e segundo, ao apoio do Miguel, da toda a equipe aqui da Santa Casa, nós conseguimos salvar várias vidas, né, Miguel? E você, eu devo muito isso a você, porque no momento que nós mais precisamos, a Santa Casa de Avaré, o seu nome, acolheu muitos farturenses e nos ajudaram naquele momento tão difícil. E é uma honra para mim estar sentado aqui com pessoas do gabarito como vocês. A melhor pessoa que me entrevistar é o Filé, hein? Gostei de ver. Vamos renovar o convite para Vai convidando, na hora que der uns 50 que não aceitar, você chama eu de novo. Por que Filé? Filé porque eu trabalhei 10 anos num açougue em Fartura, um açougue do Arvão, e eu era muito magrelo. E aí o pessoal... agora não é mais. Era. Você vai ganhando uns quilinhos, perdendo cabelo. Eu trabalhei 10 anos no açougue, eu era muito magrelo, e o pessoal começou lá no bairro das Areias, onde eu jogava futebol, o pessoal começou, filé de borboleta, sorte que o borboleta ficou para trás e ficou filé. Hoje, desde os meus 13 anos de idade, o apelido filé. Hoje muitas pessoas não sabem que meu nome é Luciano, me chamam de filé. Mas foi graças a esse período de açougue, magrelo desde molequinho. E pode começar a perguntar por que apelido? Deve. É? Não, tem. Seu não. Miguel Chibani, comenta essa notícia para nós. Alckmin poderia ser indicado à disputa do governo de São Paulo. Alckmin? Alckmin. É sempre um bom nome, né, Wagner? Tem história em São Paulo. Todo pode ser indicado outra vez. Mas você acha que ele não se queimou com essa história de ser vice do Lula? Que em política tudo se esquece, né? E rápido. Mas o Alckmin, acho que ele não... O que queimou mais foi a escrita que ele fez contra o Lula e ser candidato. Isso é lógico. É evidente. Mas o que ele fez em São Paulo tem história. Você acha que o eleitor do Alckmin, depois dele assumir a campanha junto com o Lula, subir no palanque, desdizer muita coisa que ele disse, você acha que esse eleitor vota nele de novo? Nós votamos no Lula, ou não? Eu não. Não, vamos falar. Nós porque ele ganhou a eleição. Sim. Então nós votamos. Exatamente. E outra coisa, a força do Alckmin está no interior.
Sempre foi, né? E tem muita sempre marca, foi, né, Vaca, né? que ele fez. Tem muita marca que ele fez. Tem. Ele fez, E né? ele é um político carismático. Mas eu acho Pode que falar o que for. hoje ele não tem chance contra o Tarcísio. Não, Não, ninguém tem. não. Acho que ninguém ganha o Tarcísio, Tarcísio hoje. Não. Embora vai começar as pedradas do Tarcísio agora. Sim. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar no governo do estado durante 3 anos e meio, e eu iniciei a minha trajetória no governo do estado trabalhando com o governador Geraldo Alckmin. Trabalhei com o Geraldo Alckmin, depois trabalhei com o governador Márcio França, né, e continuei no mandato do governador João Dória. Depois saí para disputar a eleição em fartura. Mas eu tenho um pensamento, né, e essa questão essa notícia aí da possibilidade do Geraldo vir para ser candidato a governo no estado de São Paulo, lá nos corredores da Assembleia, já é bastante discutida. Até fala-se de uma possibilidade de uma chapa Geraldo e o próprio Márcio França, que hoje é ministro do governo Lula. Né, mas eu tenho uma discordância com relação, acredito que ele Mas daí seria chapa pura? Porque os dois são do PSB hoje, não é? Os dois são do PSB. Ou os dois juntos, ou um dos dois vai para o Senado e um vem para disputar o governo. Né, porque eu acredito que é a forma do governo PT ter um palanque em São Paulo. Mas assim, né, apesar de toda a história, todo o trabalho do governador Geraldo, enquanto esteve à frente do nosso estado, né, eu acredito que ficou uma manchinha aí, até pela história dele, pelo currículo dele, né, e das várias afirmações, por mais que as pessoas esqueçam, Miguel, o estado de São Paulo é um estado conservador. É um estado que até hoje não foi administrado, graças a Deus, pelo PT, porque tem uma população bem conservadora. Então, não sei se esse prestígio do então governador Geraldo Alckmin lá, do seu mandato, se hoje, ele tendo sido vice do governo, está como vice do governo Lula, se isso não manchou um pouco o carisma, a popularidade dele, né, até sabendo que ele faz parte de um governo que, além de não colaborar, muitas vezes acaba trabalhando... Para mim, na minha visão, assim, muito pequena, ele está aleijado do processo. Atrapalhando o PT. Ele está aleijado do processo Alckmin. Está. Ele está de fora. Não, eu também acho que... De lado. Não, e ele viria representando esse governo do PT, eu acho. Então, ele viria representando um governo, vamos usar a nossa região aqui, o sudoeste do estado, um governo que não apoia o agronegócio. Nós estamos falando de uma região extremamente agrícola, tem um grande potencial turístico, mas o que mantém o nosso estado e o nosso país é o agro. E aí ele sai de um governo, né, que não apoia o agro, que está dando provas suficientes aí de ineficiência, e vem para representar esse governo. E um governo que não deixou não vai deixar nada de bandeira para reeleição, né? Que eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não tem bandeira para ser eleito, vai. Não, mas é isso que eu estou falando, para reeleição. Mas para reeleição é pior. Tanto que eu tenho certeza absoluta que a direita vai ganhar o próximo presidente da República. Eu só torço para que o Bolsonaro continue inelegível. Eu não gosto do Bolsonaro. Mas você pode pôr o pessoal seu na conversa. Não, mas é o que eu estou falando. Eu não quero o Bolsonaro. Não, tudo bem, você entendeu? não quer. Mas a direita não é Bolsonaro, Wagner. Não é. A direita não é Bolsonaro. É que ele não quer largar o osso ele está lá até o último mas ele que botou essas mazelas de olho, ele ajudou a mostrar. Ô, Felipe, você que está na política aí, que já foi lá do grupo aí que ajudou a congregar tudo o município, aí me falou: o Tarcísio vai para reeleição ou vai para a presidência? Essa é uma incógnita muito grande. Nós temos ali alguns quadros dentro da própria Assembleia Legislativa que já começam a deslumbrar esse espaço possivelmente deixado pela ida do Tarcísio à disputa da presidência. Mas eu acho que ele não vai. Sabe por que ele não vai? O que o Wagner falou. O Bolsonaro não vai largar o osso.
Ele vai até o fim, ele vai tentar registrar a candidatura dele, ele vai até o fim, como o Lula fez em 2018. Exatamente. O Lula preso tentou ser candidato, só não foi na última hora que jogou É a mesma coisa. coitado A do história ministro. vai ser O Haddad? Haddad, O Tachad, né? É, esse mesmo. Exatamente. Mas, A doutor, história se repete. doutor, a fórmula que o PT utilizou com o Tachad, né, e veio a perder a eleição, vamos dizer assim, para o Bolsonaro, que tinha segundos de tempo de televisão, né, veio, ganhou a eleição. Será que ele vai cometer o mesmo erro que o PT cometeu em 2018? Eu acredito que Pode sim. ser. É o ego. O ego é maior que A ele. vaidade. É A vaidade do É político. É maior que ele, é maior que ele. Se você tirar o nome Lula do PT, que hoje o pessoal vota Lula, não no PT. Exato. Você tira o nome Lula. Quem tem Acabou. no PT hoje? Acabou. Acabou. Quem deu a eleição pro Lula não foi eleitor do Lula. Não. O eleitor do Lula é 20%. Exato. Quem deu a eleição pro Lula foi aquele que não gosta da boca do Bolsonaro. Exatamente. Pode gostar É esse meio, é o meio, Pode- é o pode meio dar ali, boca é o do filé Bolsonaro. do eleitor ali. Mas no meio. nós estamos pagando um preço muito alto e vamos pagar por um Não, vídeo. sim, também acho, meu, concordo Não, com mas você. então, agora, se o Tarcísio sair do Estado de São Paulo, o cenário muda de figura. Totalmente. Não muda? Totalmente. Nós não podemos esquecer de um fator que pode ser decisivo na eleição do governo do Estado, caso o Tarcísio vá disputar a eleição presidencial, que se chama Gilberto Kassab. Exatamente. Gilberto Kassab, através do PSD, a sua articulação, ele elegeu no Brasil inteiro e no estado de São Paulo mais de 200 prefeitos e Tem prefeitas. mais de 1000, não tem? No Brasil, eu acho que não beira os 1000. Mas assim, só no estado de São Paulo passa de 200. Então assim, caso o Tarcísio vá para a disputa presidencial, começa a mudar totalmente o cenário. Por quê? Porque nós temos ele com essa base bem consolidada, elegeu vários prefeitos, elegeu vários vereadores. Hoje é uma das pessoas que dá murro na mesa no governo do estado, murro na mesa. Mas que eu tem falo moral no bom pra isso, né? sentido. Ele tem moral, né, pra isso. Ele tem um currículo. Viu? Mas tem que estudar o Kassab, né? E ao mesmo tempo, ele Miguel, anda do lado esquerdo Sim. com o Lula e anda não. na direita com o Tarcísio. e ao mesmo tempo, Mas tem força Miguel, política. nós temos um PL, que é o segundo maior partido dentro do estado de São Paulo hoje, que também elegeu uma quantidade considerável de prefeitos e vereadores, né, que talvez não abriria mão tão fácil assim dessa candidatura para apoiar alguém. Filé, essa é a segunda entrada da conversa. O PL está à procura de candidato. Hoje, quem seria candidato pelo PL? Em São Paulo, tá falando? São Paulo? São Paulo. Alguns nomes são bastante ventilados. O próprio presidente da Lesp, né, o André do Prado, que foi reeleito agora presidente, né, foi prefeito, uma pessoa muito articulada, né, e dentro da Assembleia dos, salvo engano, 94 votos, ele teve 88 votos para a reeleição dele. Bem articulado. Ele teve votos até da oposição. Né? A oposição compõe a mesa da Assembleia Legislativa hoje. Então, assim, é um nome que está sendo cogitado. O partido dele é o PL, né? o André. PL, né? Nós temos um nome, por exemplo, que recém filiou ao PP, do atual secretário de Segurança Pública, o Derrite, que é uma pessoa de confiança do governador Tarcísio, né? Um cara com grande potencial. Só que agora ele sai do governo, se afasta do governo também, ele sai da mídia, né? Sim, mas ele é um nome que hoje também é cotado para ser Para esse governo candidato. ou Senado? Eu acredito que ele vai ser candidato ao Senado com grande chance de ser reeleito. Sim, mas nós discutindo a questão da possível saída do Tarcísio, abre-se algumas frentes. Entendi. André pelo PL. Mas você sabe que eu acho que o secretário de Segurança, ele não se mete ao governo de São Paulo. Por quê? Você que está na política, você sabe que você tem uma hierarquia. Eu chego hoje, você está aí antes. Então vai você, depois eu vou. E ele ainda é novo na política. Sim.
como você acabou de falar do presidente da Assembleia, ele tem muito mais tempo. Sim. Então ele tem prioridades, tudo bem, que só é decidido com base nas pesquisas, né? Sim. Mas eu acho que ele, saindo ao Senado, eu acho que ele está eleito, Sim. não é? Acho que é esse quadro, Wagner. Eu acho também que o Alckmin, saindo ao Senado, tem grande chance de ser o segundo eleito. Não acredito que o Alckmin se eleja mais. É? Eu não acredito. Soltaram aquela possível chapa Tarcísio e Michele. Sim. Quem meteu o dedão foi o Eduardo Bolsonaro. Ele se mete a candidato de São Paulo para governador? Não é governador. Aí nós vamos entrar, Miguel, na questão que o Dr. Wagner citou aqui, a questão do ego, da vaidade. Quanto será a influência do Bolsonaro nesta eleição? Não tem mais como tinha. Apesar, doutor, que nós temos que lembrar que a eleição de 2024, o Bolsonaro teve uma influência na prefeitura. Ele que escolheu o vice do Ricardo Nunes. Mas eu não acredito Então, que assim, o vice fez a diferença lá. Não, também não, mas só que foi Tem escolhido pela Perfeito. influência do Perfeito, Bolsonaro. concordo. Entendeu? Então, assim, é um jogo ainda muito escuro. Eu acredito, né? Quem sou eu para falar isso perto do Dr. Júnior, mas assim, eu acredito que dificilmente o Bolsonaro reverta essa inegibilidade. Quem pode ajudar ele é só o Congresso Nacional aprovando a anistia. Na Justiça ele não reverte essa situação. Mas a anistia o Supremo derruba. Também tem isso, né? Mas a anistia pega 8 de janeiro. Se não pega Não, mas mesmo que pegue ele, a anistia o Supremo derruba. Também acho. Não adianta, eu acredito que o nosso governador ele não saia à presidência da República, porque ele tem muito mais chance de ser reeleito, do que uma disputa presidencial. Né? Então, eu acredito que ele não sai, ele é um cara inteligente, cara não é bobo, né? E eu acho que a eleição está sedimentada, acho que ele ganha tranquilamente na reeleição aqui em São Paulo. Né? O Alckmin, se for candidato ao Senado, eu acho que ele não se elege para mais nada, na minha opinião, porque o eleitor dele ficou bravo. O eleitor dele... Foi decepcionado, né? Foi uma decepção porque, assim, eu sou filiado ao PSDB desde 2007, né, minha única filiação partidária, fui coordenador regional aqui do PSDB e eu cresci dentro da política ouvindo o Alckmin me ensinar que o Lula era ladrão. E aí, depois do nada, estava todo mundo junto. Mas esse meio aí é assim. Se você fala, por exemplo, hoje o João briga com o Paulo, só que amanhã, por interesses políticos, eles estão na mesma chapa, na mesma briga, e a história se repete. Mas nesse caso juntou a água com o óleo, né? Sim, mas olha, em tratando-se de política, eu não duvido de nada. Isso dá uma descrença muito grande. Porque você pega, como você estava dizendo, o Kassab. O Kassab é super forte. Você perguntou quantos municípios tinha onde? Ele tem mais de 1000, acho que ele tem. No Brasil? No Brasil. Não, em São Paulo, você disse quanto? Eu acredito que passe de 200. Passe de 200. Olha a força que ele tem. 645 municípios? A força Então, que eu acho terça dele? Ele milita do lado do Lula. Não, mas a vida toda... Mas ele é o centrão, assim. né? Ele representa o centrão. A vida toda ele foi assim, Miguel. E não vai mudar. E outra coisa, as pessoas ouvem ele. Não é? No mundo. Ele é o oráculo hoje. Exatamente. A política do Brasil é. 885 cadeiras no executivo, no Brasil. 885, o PSD. Então, de 6 mil municípios? É bastante. Exatamente. É um terço dos prefeitos de São Paulo é dele. Então eu acho que ele também vai ter muita força na indicação. Aonde ele pôr a mão vai pesar. Acertei, 206 prefeitos em São Paulo. E outra coisa, eu também, são todos polêmicos, né? Você pega ele, Valdemar de Costa Neto, esses caras têm força, tem muita força. Então... É uma eleição que, acredito eu, que também passa pelas mãos e opinião do Valdemar Costa Neto. Sim. Que... está sinalizando sair candidato a deputado federal, já pensando numa futura presidência do Congresso. Aí, ó. Isso são assuntos que já são debatidos hoje lá na Assembleia. Até porque, vamos dizer, a população em si, ela não faz ideia de quem será candidato.
Mas nós que vivemos no ambiente político já está extremamente movimentado. E Extremamente o Valdemar, movimentado. se ele for candidato, eu acho que ele surfa também na onda do Bolsonaro. Sim. Né? Eu acho que ele... Não, mas ele tem uma capilaridade grande no estado também. Mas sem o Bolsonaro, eu tenho dúvida. Mas ele sempre teve voto, hein, Junião? Ô, Sempre Wagner, teve esse voto. negócio da rede social agora vai afetar muita coisa também. Muita coisa, muita coisa. A inteligência artificial vai ser preponderante na próxima eleição, para os dois lados, porque vai ter um lado que, por exemplo, o Filé é candidato a deputado, certo? Ele vai sair deputado, ele vai mostrar as coisas que ele fez quando prefeito de Fartura, mas vai ter o hacker que vai construir a mesma figura do Filé, a mesma fala do Filé, falando um punhado de besteira. A ponta que vota, infelizmente, não tem cultura. Ela vê o pior lado. Vai ser complicado a próxima eleição. Vamos pegar o Filé como prefeito de Fartura. O que você deixou que continua fazendo? Ou o que você não fez que queria fazer? Miguel, a eleição de Fartura, ela foi extremamente atípica dos últimos 30, 40 anos de Fartura. Infelizmente, nós tínhamos o objetivo de dar continuidade naquele trabalho que nós iniciamos em 2020, enfrentamos quase 2 anos de pandemia, que o foco total era a pandemia, então todas as nossas forças, atenção e os recursos financeiros, eles eram voltados ao combate à pandemia. Então, e mesmo assim nós conseguimos entregar vários resultados, graças a Deus, graças ao contato que nós criamos e construímos, nós conseguimos vários recursos para o município. Para vocês terem uma noção, Fartura, eu saí da prefeitura dia 31 de dezembro de 2024, nós entregamos com 89% a construção de uma escola dentro do município. Fazia 68 anos que não se construía escola em Fartura. Então, está terminando, faltava 11% para essa obra ser concluída. Foi uma conquista do nosso mandato e eu sempre disse isso, independente de quem vai tirar a plaquinha lá, eu queria deixar alguns legados. Conseguimos em 2 anos e meio transformar a Fartura em 100% LED. Fartura hoje é uma cidade referência, saímos atrás de vários municípios e conseguimos concluir o projeto, nós denominamos Brilha Fartura. Fartura hoje é uma cidade mais bonita, mais aconchegante, graças a essa ação. Nós conseguimos devolver o nosso cartão postal, que é a Praça 9 de Julho, que quando nós assumimos tinha ali um problema judicial, com o coreto caído, a praça estava totalmente inutilizada. Nós conseguimos recursos e contrapartida do município devolver a praça para o cidadão farturense, lojotamentos, construção de projetos sociais, implantamos conseguimos implantar a tarifa zero para os estudantes que vêm para Avaré, vão para Jacarezinho, Ourinhos. Nós tínhamos num passado não muito distante em Fartura, até políticos, ex-prefeitos lá condenados por agiotar dentro da prefeitura os estudantes universitários. A prefeitura dava cheque pré-datado para a associação e indicava o agiota. E na época o agiota, o prefeito que dava, entregava o cheque para o presidente da associação trocar com o agiota, que era o vice-prefeito, chefe de gabinete. Então nós conseguimos acabar com isso. Hoje os mais de 200 estudantes que saem para toda a região a custo zero, nós implantamos, a atual administração continuou, mas infelizmente nós percebemos algumas ações que vinham numa crescente muito grande e que já estão se perdendo. Nós criamos lá, um exemplo, a farmácia municipal centralizada, e nós criamos no período da pandemia e incluímos o programa Remédio em Casa. Pessoa pelo WhatsApp, pelo celular, ligava na farmácia, o entregador levava para que a pessoa não ficasse se deslocando, para que a pessoa não ficasse se aglomerando para a rua. E tocamos até o final do nosso mandato esse projeto. Já acabou. O prefeito já não deu continuidade
nesse projeto. Nós conseguimos resgatar a festa tradicional da cidade, que é a Expofar. O prefeito já não realizou esse ano, já anunciou que não vai realizar o ano que vem. Então, assim, são algumas coisas que vão se perdendo. Respeito, cada um tem um jeito de administrar, cada um tem um jeito de enxergar a coisa pública, mas hoje, infelizmente, a gente percebe algumas coisas se perdendo. A população que tinha resgatado aquele orgulho de dizer que era farturense, a gente percebe o povo bem chateado, o funcionalismo público. Nós deixamos no orçamento um reajuste de 10% para os funcionários. O prefeito deu 5% e falou que vai verificar se pode dar os outros 5%. Não está cumprindo nem um pouco do orçamento 2025, que foi... Nós criamos lá, Miguel, o orçamento participativo. A população, as entidades do município, eles opinavam na criação da peça orçamentária. Nós criamos isso em Fartura. Não acredito que esse ano... Copiado do PT, hein? Copiado. Começou com lá no Rio Grande do Sul, orçamento participativo. Nós criamos lá... O governador lá, o bigodudo lá. É esse mesmo. É a ideia do PT hoje. Salva alguma coisa, Sem estragar o entendimento do rapaz, né? Olívio Dutra, né? Olívio Dutra. Nós criamos isso. E é importante. E várias ações que foram... É brincadeira, porque isso está hoje na lei de responsabilidade fiscal, né? Então... Exatamente. Então, assim, várias situações que nós criamos dentro do orçamento público não estão sendo cumpridas. Por exemplo, uma ferramenta que eles utilizaram na campanha é que eu iria entregar à prefeitura com dívida que eu estava devendo. E eu posso falar para vocês aqui, tranquilamente, das 4 contas da nossa gestão, 3 já receberam parecer favorável do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, e agora, recentemente, a de 2024 já teve uma análise técnica pela aprovação. Deixei recursos na conta, deixei convênios assinados com a ordem de serviço pronta para o prefeito começar. Está indo para 6 meses, nenhuma dessas obras ele começou. Obras importantes, como construção de ponte. Agora conseguimos uma creche para a cidade. Tem uma demanda muito grande. Lá nós temos o pessoal que trabalha nas confecções, centralizou essas fábricas em um bairro. E nós já lá atrás, quando eu estive vereador, o vereador Mariel, o vereador Odorico, nós conquistamos, junto ao governo do estado, uma creche para esse bairro. Só que essa creche já ficou pequena. E graças a Deus, no meio do ano passado, dos 645 municípios, 13 municípios foram contemplados com a construção de uma nova creche. E Fartura estava lá contemplada, mas até agora não saiu do papel. Então são situações que, repito, a gente respeita a decisão da democracia, a gente respeita as decisões do atual gestor, mas a gente sente um retrocesso muito grande. Ano que vem eleição, 2026. Filé vai disputar para deputado? Não. Hoje eu tô muito engajado no projeto da deputada Ana Carolina Serra. Eu trabalho com ela, foi a 10ª mais votada do estado de São Paulo na eleição de 2022. Onde que ela é de Santo André. E ela despertou a vontade dela de ser parlamentar com o trabalho que ela fez à frente do Fundo Social. Foi um Fundo Social muito atuante. Tanto é que ela saiu só de Santo André com 155 mil votos. Só de Santo André. O pessoal reconheceu, né? Reconheceu. Então, assim, e ela levou esse trabalho social, ela tem uma frente muito forte no social e na saúde, e ela levou isso para o mandato na Assembleia Legislativa. Foi em 2023, já foi aprovado um projeto dela, que é o Projeto da Saúde da Mulher Paulista, que é um projeto que engloba várias ações voltadas às mulheres, e o governador Tarcísio, além de sancionar, ampliou esse projeto. Então hoje várias ações podem ser feitas pelo celular, que garantem uma melhor saúde para as mulheres no estado de São Paulo. Primeiro mandato dela?
primeiro mandato dela. Agora, na terça-feira passada, foi aprovado um outro projeto muito importante dela, que estava tramitando na casa também desde 2023, que diz com relação à unificação das certidões para as entidades do terceiro setor. Por exemplo, Miguel, a Santa Casa vai celebrar um convênio com o governo do estado de São Paulo. Tem certidões que vencem com 30 dias, tem certidões que vencem com 60, certidões que vencem com 90, e muitas vezes essa burocracia acaba atrapalhando e acaba causando uma morosidade para que a entidade receba esse recurso. Ela conseguiu aprovar esse projeto na casa para que todas essas certidões tenham prazo de validade de 180 dias. Então, assim, não vai ter perigo mais da entidade ter que ficar refazendo o trabalho toda hora e dificultando receber esse recurso aonde mais precisa, que são as entidades que prestam serviço no terceiro setor para a nossa população, e ela conseguiu a aprovação. Filé, mas devia se explicar um pouco mais aí, quando você vai pegar o recurso, definir investimento ou custeio. Sim. Miguel Chibani, Fala. no próximo bloco, porque hoje nós fizemos 2 blocos em um, foram 30 minutos já. Então nós teremos mais um bloco de 15 minutos que o Miguel Chibani vai fazer a pergunta.